Fala galera, beleza? Tranquilo? Bom, mais uma aula aqui sobre deslocamento de equilíbrio e princípio de Le Chatelier. E hoje nós vamos falar sobre a questão da temperatura, tá? E da pressão em relação aos fatores que podem deslocar esse equilíbrio para favorecer os produtos ou os reagentes. E para falar da temperatura, nós precisamos separá-la em duas partes. Precisamos separá-la nas reações que são endotérmicas e nas reações exotérmicas, tá? Só lembrando que uma reação endotérmica é uma reação que ocorre com absorção de energia, e essa reação, como ela vai absorver a energia do sistema, nós passamos a ter um sisteminha frio, tá? Passamos a ter um sisteminha frio. Então, reações que ocorrem com absorção são reações que deixam o sistema todo frio. Isso vai ser importante para a gente utilizar um macetinho aqui depois, tá? Como que eu trabalho com isso? Duas opções. Você pode trabalhar com essa energia se comportando como parte da reação, ou como reagente ou como produto, vai depender do tipo de reação que a gente tem. Como nesse caso é uma reação endotérmica, é uma reação que ocorre com absorção de energia, nós vamos aqui trabalhar com essa reação como se o nosso reagente, como se o nosso reagente fosse, além dele, a nossa própria energia. Ou seja, em uma reação endotérmica, nós tratamos a energia como um reagente. Então, o reagente mais a energia acabam se transformando em produto. Isso vai facilitar o nosso entendimento. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com essa energia como se ela fosse uma concentração, que é o que nós vimos na aula anterior. Então, se eu aumentar a concentração, eu desloco o equilíbrio no sentido oposto. Se eu diminuir a concentração, eu desloco a reação no mesmo sentido. Aqui nós teremos a energia como sendo o alvo principal, e se é uma reação endo, é uma reação que absorve, essa energia estará do lado dos reagentes, ok? Se eu aumentar a temperatura dessa reação, o que eu estou promovendo? Um aumento da concentração de energia. Aumentou a temperatura, aumentou a quantidade de calor, que é uma forma de energia, logo aumentou a temperatura, aumentou a concentração de energia. O que nós sabemos? Que quando você aumenta a concentração de um lado, o equilíbrio vai se deslocar no sentido oposto. Então, ao aumentar a concentração de energia, que é um reagente, o equilíbrio será deslocado no sentido dos produtos. Por isso que quando você tem uma reação endotérmica e você coloca essa reação em altas temperaturas, você acaba deslocando o equilíbrio no sentido dos produtos. Então aqui mais uma vez aumentou a temperatura, aumentou a concentração de energia, que é um reagente, o equilíbrio será deslocado no sentido oposto, será deslocado no sentido dos produtos. Então, ao aumentar a temperatura, nós iremos favorecer a reação no sentido direito, no sentido dos produtos. Por sua vez, eu posso promover o contrário. Ao invés de nós trabalharmos com o aumento da temperatura, eu posso trabalhar com a diminuição da temperatura. Ou seja, se eu pegar uma reação endotérmica, né, e colocá-la em um local de baixas temperaturas, eu estarei diminuindo também a concentração de energia. Ao diminuir a concentração de um lado, o equilíbrio será deslocado no mesmo sentido para repor o que está sendo retirado. Ou seja, se eu pegar uma reação endotérmica e colocá-la em baixas temperaturas, eu vou diminuir a concentração de energia e vou deslocar o equilíbrio nesse mesmo sentido, favorecendo a formação dos reagentes. Então, reação endotérmica, aumentou a temperatura, vai favorecer a formação dos produtos. Se diminuir a temperatura, irá favorecer a formação dos reagentes, tá? Nós trabalhamos com a energia se comportando aqui como parte da reação. Caso você não queira trabalhar dessa forma, a gente utiliza o macetinho da temperatura oposta. Como assim, professor, temperatura oposta? Nós costumamos falar que uma temperatura, para deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos, ela sempre quer estar numa temperatura oposta ao que ela é. Então, se a reação endotérmica é uma reação fria, para formar produto, ela quer estar em um local oposto, que é um local quente, ou seja,
altas temperaturas. Reação fria com temperaturas altas, vamos favorecer os produtos. Agora, se você pega uma reação fria e coloca ela em um local frio, ou seja, coloca ela em um local de baixas temperaturas, você vai favorecer os reagentes. Isso é válido não só para as reações endo, como também vai ser válido para as reações exo. Qualquer reação sempre quer estar numa temperatura oposta ao que ela é para deslocar o equilíbrio para o produto. Se eu colocar a reação na mesma temperatura que ela é, eu estou favorecendo os reagentes. Então, reação fria em local frio vai para os reagentes, reação fria em local quente, aí já vai para os produtos. Então, por exemplo, essa reação de decomposição da amônia é uma reação que ocorre com o ΔH positivo, é uma reação endo. Se eu, por um acaso, aumentar essa temperatura do sistema, o que acontece? Reação endo, reação fria. Reação fria em local quente favorece os produtos. Agora, se eu pegar esta mesma reação, tá? Se eu pegar essa mesma reação, só que colocar ela em um local de baixas temperaturas, em um local frio, reação fria em local frio favorece os reagentes. E aí o equilíbrio será deslocado para a esquerda, será deslocado para os reagentes. Tá? Essa é a primeira parte, é a reação endotérmica. Isso também acontece com as reações exo. Você só precisa lembrar que a reação exotérmica, ΔH negativo, ela é uma reação que libera energia e ela é uma reação quente. Tá? O sistema em que ela está terá sua temperatura aumentada. Por isso que a gente fala que é uma reação quente. Essa reação exo, como ela libera energia, nós, diferentemente da endo, agora teremos a energia sendo colocada como um produto. Ou seja, o reagente forma produto e, além de formar produto, o reagente forma energia. Então presta atenção que agora a energia fica do lado dos produtos. Por quê? Porque ela está sendo liberada. Se eu aumentar essa temperatura, o que acontece? Ao aumentar a temperatura, eu aumento a concentração de energia. Aumentei a concentração de um lado. O equilíbrio vai ser deslocado no sentido oposto. Então, se eu pegar uma reação exotérmica e eu aumentar a temperatura dela, eu aumento a concentração de energia e favoreço a formação dos reagentes. Por outro lado, se eu fizer o processo contrário, se eu pegar essa reação exo e colocá-la em um local de baixas temperaturas, eu tenho uma concentração de energia diminuindo, e ao diminuir a concentração de um lado, o equilíbrio vai para o mesmo sentido. Então, ao diminuir a concentração da energia, como ela está nos produtos, o equilíbrio vai no sentido desses produtos. Por isso que nós temos aqui que uma reação exo, ao aumentar a temperatura, ela se desloca para os reagentes, e ao diminuir a temperatura, ela se desloca para os produtos. A gente também pode utilizar aquele macetinho. Tá? Qual macetinho, professor? Aquele macetinho da temperatura oposta. Se essa é uma reação quente, ao colocá-la em um local quente, que é um local de altas temperaturas, isso vai para o reagente. Agora, se eu pego uma reação quente e coloco ela na temperatura oposta, ou seja, que é um local frio, que é um local de baixas temperaturas, aí eu favoreço os produtos. Então não se esqueça, uma reação sempre quer estar em uma temperatura oposta ao que ela é. Se isso acontecer, você vai deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. Agora, se você colocar uma reação no mesmo sentido, né, de temperatura que ela é, aí isso vai para os reagentes. Reação quente em um local quente, reagente. Reação fria em um local frio, reagente. Tá? Lembra dessa inversão que fica tudo mais simples, tudo mais fácil. Então aqui a gente tem, ó, carbono mais O2 gasoso formando CO2 com ΔH negativo. Isso é uma reação exo, isso é uma reação quente. Se eu aumentar a temperatura, o que acontece? Se eu aumentar a temperatura, eu coloco uma reação quente em um local quente. Vai para os reagentes. Por outro lado, se eu pegar essa reação e diminuir a temperatura, o que acontece? Reação quente em um local frio, isso favorece a formação dos produtos. Tá? Sempre em uma temperatura oposta ao que ela é, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido dos
produtos. Esse foi o segundo fator que altera, né, o deslocamento de equilíbrio. Só uma atenção antes da gente falar da pressão, que é o próximo fator, é que a temperatura, meus queridos, eu já disse isso para vocês em outras aulas, mas eu repito, a temperatura, ela é o único fator que consegue mudar o valor da constante. Então, se você mexer na concentração, a constante é a mesma, se você mexer na pressão, a constante é a mesma. Se você mudar a temperatura, a constante irá ser alterada. Por quê? Porque a temperatura é a única capaz de alterar este valor. Isso vem lá da lei da velocidade, né? Então, se você muda a temperatura, muda a constante da lei da velocidade, logo aqui você vai mudar a constante de equilíbrio também. Então, não se esqueçam, porque isso aparece com uma certa frequência nas provas. Deslocar equilíbrio é uma coisa e alterar o valor é outra. Para alterar o valor, somente a temperatura. Para deslocar o equilíbrio, aí pode ser concentração, temperatura e também a pressão, que é o que nós vamos ver agora. Aqui no caso da pressão, nós temos que tomar um cuidado um pouco maior. Por quê, professor? Porque quando a gente fala de pressão, nós temos que levar em consideração que apenas os gases serão influenciados por essa mudança. Então, para que eu possa falar de pressão, eu preciso obrigatoriamente ter gases na minha reação. E como que vai funcionar isso? Diferentemente do que a gente está acostumado, aumentou, vai para a direita, diminuiu, vai para a esquerda, etc. Aqui não funciona muito bem assim. Eu não posso falar que sempre que aumenta a pressão vai para o produto ou vai para o reagente. Tá? Por quê? Porque isso vai depender do número de mols de gases que nós temos. Ou seja, vai depender do volume gasoso que eu tenho nesse reagente e nesse produto. Como assim, professor? Vamos lá que eu já te explico. Ao aumentar a pressão, o que vai acontecer? O equilíbrio vai ser deslocado no sentido de menor número de mol gasoso. Professor, o que significa o menor número de mol gasoso? Significa dizer que vai ser o menor volume gasoso. Em contrapartida, se eu diminuir a pressão, o equilíbrio será deslocado no sentido de maior número de mol gasoso. O que significa isso? Maior volume. O que você pode perceber? Que é sempre o inverso. Por quê? Pega aquela equação geral dos gases, a equação do Pivert. Se você está trabalhando com o fator pressão, é porque você deixou a sua temperatura constante. Lembra lá? Lei de Boyle-Mariotti? Transformação isotérmica. Então aqui a gente tem pressão e volume. Se eu aumentar a pressão automaticamente, o que acontece com o volume? Diminui. Então isso mostra o sentido para você. Ao aumentar a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de menor volume gasoso. E o menor volume gasoso é justamente aquele que apresenta o menor número de mols gasoso. Mas por quê? Lembra da hipótese de Avogadro? Gases nas mesmas condições de temperatura e pressão apresentam o mesmo volume molar. Então, se eles apresentam o mesmo volume molar, quanto maior o número de mols, maior o volume. Quanto menor o número de mols, menor o volume. Por isso que a gente acaba associando, tá? Associando esse volume ao número de mols gasoso. O contrário também é válido. Se por um acaso você estiver trabalhando aqui, com a diminuição, tá? Com a diminuição da pressão, você irá deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume, ou seja, maior número de mol gasoso. Vai ser sempre inversamente proporcional à questão da pressão e do volume. Aumentou a pressão, menor volume. Diminuiu a pressão, maior volume. Professor, como que eu faço para encontrar, né, esse volume durante a reação? É simples. Você só vai fazer a contagem do número de mols dos gases, dos reagentes e depois dos gases dos produtos. Por exemplo, síntese da amônia de Haber-Bosch. O que eu tenho aqui? Produtos. Gasoso, gasoso. Então, ambos serão computados. Se não tem nada aqui na frente, 1 com 3, 4. Então, eu tenho 4 mols de gases do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, o que eu tenho? Apenas 2 mols gasosos. Então, o que eu posso afirmar? Que esse vai ser o sentido de maior volume e esse vai ser o sentido de menor volume. Se eu aumentar a pressão, o que rola aqui? Ao aumentar a pressão, eu desloco sempre no sentido contrário.
Então, inversamente proporcional. Se eu aumentar a pressão, eu desloco para o sentido de menor volume gasoso. E o menor volume gasoso, nesse caso, aos produtos. Por que nesse caso? Porque se eu inverter essa reação, o menor volume já passa a ser um reagente. É por isso que a gente não pode falar, aumentou a pressão, é sempre esquerda ou sempre direita. Depende. Depende do volume gasoso. Nesse caso, o menor volume gasoso, de fato, é a direita. Aqui são os produtos. Por outro lado, se eu diminuir essa pressão, o que acontece? Eu desloco o equilíbrio no sentido de maior volume gasoso. Quem que é o sentido de maior volume gasoso? É o sentido de maior número de mols gasosos, que aqui no caso são os reagentes. Então, se eu quiser, deslocar o equilíbrio para os produtos, aqui eu aumento a pressão, menor volume. Se eu quiser deslocar para os reagentes, eu diminuo a pressão, maior volume. É assim que funciona a pressão. Porém, existem alguns cuidados que nós precisamos tomar. Primeiro cuidado que eu quero que vocês fiquem espertos aqui, que é quando o cara fala algo para nós chamado de pressão parcial. Pressão parcial. Toma cuidado com isso, é um migué que ele está dando em você. Como que eu calculo a pressão parcial? Você se lembra disso? Professor, não me lembro. Tá, então vamos lembrar. A pressão parcial de um gás A é igual à pressão total vezes a fração molar desse gás A. O que é fração molar? Fração molar é número de mols do gás A dividido pelo número de mols total dos gases. Pois bem, se ele fala para você que ele está aumentando a pressão parcial e apenas a pressão parcial daquele gás, significa dizer que ele não vai mexer na pressão total. Traduzindo, se eu aumento a pressão parcial, o que eu posso concluir? Que eu aumento o número de mols desse gás A. Traduzindo, ao aumentar o número de mols do gás A, você está aumentando a concentração. Você está aumentando a concentração desse gás A. Então, sempre que ele falar de pressão parcial do gás A, do gás B e etc., do que ele está falando? De concentração, tá? De concentração. Então, não se esqueçam. Aumentou a pressão parcial do gás A. O que ele está fazendo? Ele está aumentando a concentração do gás A. Ele diminuiu a pressão parcial do gás A. O que ele fez? Ele diminuiu a concentração do gás A. É uma tentativa de enganar você, ok? Porque quando eu aumento a pressão, eu aumento a pressão do sistema. Se eu aumentar a pressão parcial, na verdade eu estou aumentando concentração. E se eu diminuir pressão parcial, eu estou diminuindo concentração. Então, se ele falar aqui, N2. Eu vou diminuir a pressão parcial do N2. Tá bom. O que ele está fazendo? Ele está diminuindo a concentração do N2. Quando eu diminuo a concentração de um lado, o equilíbrio vem para o mesmo sentido para repor o que eu estou retirando. Ponto. Então, ao diminuir a pressão parcial do N2, ele diminuiu essa concentração, o equilíbrio veio no mesmo sentido para repor o que eu estou retirando, ou seja, veio para a esquerda. Tá? Bastante cuidado com isso daí. Segundo item que eu vou colocar para você aqui é a adição de gás inerte. Isso aqui é um outro migué que ele dá em você. O que é isso, professor? Adição de gás inerte. Por exemplo, eu chego para vocês e falo que nessa reação eu estou adicionando gás hélio ou estou adicionando neônio, por exemplo. São os mais utilizados. Se eu falar para vocês que eu estou adicionando gás hélio ou neônio, teoricamente aconteceria alguma coisa? Não. Por quê? Porque não é nenhum desses gases e o gás hélio e o gás neônio, como são gases nobres, não vão reagir com os gases que estão aqui. Teoricamente não muda nada na minha reação. Porém, o que você precisa lembrar? Que eu estou adicionando gás. E quanto mais gás eu coloco dentro de um recipiente, maior é a pressão desse recipiente. Então, quando ele fala para você, estou adicionando um gás inerte, o que ele quer dizer? Que ele está aumentando a pressão do sistema, tá? Ele quer dizer que ele está fazendo isso aqui, que ele está aumentando a pressão do sistema.
E ele sempre vai tentar usar esses modos diferentes para saber se você está ligado nisso. Muito cuidado, muita atenção com esses dois casos. Aumento ou diminuição da pressão parcial, que é concentração, e adição de gás inerte, que é, na verdade, apenas um aumento da pressão. Muito cuidado, muita atenção com essas pegadinhas. Para a gente falar sobre o último cuidado que você tem que tomar, nós vamos falar de quando a pressão não desloca o equilíbrio gasoso. Quando? Quando que a pressão não desloca um equilíbrio gasoso, professor? Quando o número de mols dos gases for exatamente os mesmos. Então eu tenho 2 mols de gás do lado dos reagentes e tenho 2 mols de gás do lado dos produtos. E agora, José? Agora não tem maior volume, agora não tem menor volume. Então, se eu mexer na pressão, o que acontece? Nada, tá? Nada. Simplesmente, o equilíbrio não será deslocado, tá? Simplesmente, o equilíbrio não será deslocado. Então, muito cuidado. Quando a gente tiver o mesmo número de mols gasoso, tá? Nós vamos ter o mesmo volume e o equilíbrio não será deslocado. Beleza? Quando mais, professor, ele não será deslocado? Ele também não será deslocado quando nós não tivermos gases, tá? Quando nós não tivermos gases, nem nos produtos e nem nos reagentes. Se não tem gás, a pressão não afeta. Líquido, gasoso, aquoso, então está fora, tá? Então está... Opa, falei besteira, né? Falei que não afeta líquido, gasoso ou aquoso. Mentira minha. Não afeta, né? Líquido, aquoso e sólido. Ele vai afetar apenas os gases, tá? Vai afetar apenas os gases. Bastante atenção com isso. Quando nós não tivermos gases, nem nos reagentes nem nos produtos, a pressão não irá deslocar o equilíbrio. Porém, se eu tiver de um lado só, eu verifiquei os reagentes, eu tenho 0 mols de gás. Aí verifiquei o produto, eu tenho 1 mol de gás. O equilíbrio vai ser deslocado pela pressão? Vai. Esse é o menor volume, esse é o maior volume. Ponto. Eu consigo deslocar sim. O problema é quando o número de mols gasosos é 0 e o número de mol gasoso é 0. Aí não tem equilíbrio que é deslocado pela pressão. Isso não vai acontecer. Ok? Certo? Paquitões, finalizamos aqui estes 3 fatores que deslocam o equilíbrio. É bem importante que vocês lembrem que são 3, porque a prova vai falar do catalisador. Quando eu falei de cinética para vocês, eu disse, olha, o catalisador acelera a velocidade da reação e não desloca o equilíbrio. Por que ele não desloca o equilíbrio? Porque ele aumenta a velocidade da reação direta, exatamente como ele aumenta a velocidade da reação inversa. Então essas velocidades vão ser aumentadas na mesma proporção. Logo, o catalisador não irá deslocar o equilíbrio químico. Tá? Não se esqueça disso, porque eu já comentei em outras aulas. Beleza? A gente retorna numa aula seguinte, fazendo alguns exercícios, esclarecendo algumas dúvidas sobre princípio de Le Chatelier, sobre deslocamento de equilíbrio. Fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente semana e até a próxima. Falou!